Dr. Marcelo Santos, falando de Jesus, que se celebra de forma especial nesta semana, Semana Santa para a Igreja Católica Apostólica Romana. Como é que o senhor explica, Dr. Marcelo Santos, a realeza de Jesus e a justiça? Nós estamos na Semana Santa, que é a semana mais importante do ano, em que nós relembramos a vinda de Cristo à Terra. Eu costumo dizer, Ivan, que a vinda de Jesus é o fato mais extraordinário da história da raça humana. Porque Jesus, para mim, a maior dor que Jesus sofreu não foi ser vilipendiado, ser torturado injustamente, arbitrariamente condenado e pregado na cruz, sangrar até a morte. A maior dor de Jesus foi justamente descer do seu trono de luz, ele que é rei, sem dúvida alguma, e sempre será. Descer do seu trono de luz e vir à terra, fazer-se homem, ou seja, reduzir-se espiritualmente, energeticamente, para estar aqui conosco. Jesus foi tudo, e é e sempre será. Jesus foi médico, Jesus foi psicólogo, Jesus é psicólogo, Jesus é terapeuta, Jesus é professor, Jesus é mestre, mas, conforme o tema que nós escolhemos aqui, delimitando a nossa fala de hoje, Jesus também foi, é e será grande jurista e também rei. Nada melhor do que nós relembrarmos aqui hoje as promessas de Jesus em meio a esse estado de coisas que nós estamos vivendo na atualidade, mais do que nunca, e principalmente aqui no Brasil. Que coisas? As incertezas humanas, porque as certezas que Jesus nos deixou são incontestáveis, né? A inversão de valores, a iniquidade humana, a mentira e a corrupção imperando, principalmente aqui no Brasil, os princípios naturais, as coisas divinas sendo deturpadas, a justiça enquanto valor, enquanto princípio natural, e o direito, especificamente, sendo vilipendiados, sendo rasgados, sendo relativizados em prol de conveniências, em prol de ativismos político-ideológicos, todo esse estado de coisas. Então, em meio a tudo isso, e vale aqui o lembrete, mais uma vez, Supremo é Deus. Há um tal de Supremo Tribunal aí no Brasil, realizando toda essa gama de atrocidades, mas Supremo é Deus, como eu costumo sempre dizer. Então, nada melhor, Ivan, do que na tarde de hoje, em meio a todo esse contexto aterrorizante, nós trazermos aqui, rememorarmos a mensagem do Cristo, que eu destaco, a mensagem que não foi necessariamente verbal. A mensagem de Jesus foi uma mensagem, acima de tudo, de exemplo, de modelo, uma mensagem de cunho prático. Jesus não deixou nada escrito, porque, na minha conclusão, não havia necessidade, porque o projeto de Jesus aqui na Terra era justamente exemplificar, dar testemunho, como ele próprio disse. Nasci e vim à Terra para dar testemunho da verdade. Imagine, se Jesus não deixou nada escrito, e ainda assim há tanta controvérsia humana, ressalto, em torno da figura de Jesus e de sua mensagem, imagine se ele tivesse deixado algo escrito. Então Jesus não deixou nenhuma receita mágica, Jesus não escolheu nada nem ninguém, nem excluiu, e nada melhor neste momento de nossas vidas nos agarrarmos ao cristianismo e às lições exemplificativas, práticas de Jesus para podermos amenizar nossas dores. Dr. Marcelo Santos, e quais os aspectos que o senhor considera importantes para toda a humanidade acerca dessa percepção e da prática de atos de justiça que Jesus levou a efeito durante a sua experiência humana? Primeiramente, eu gostaria de... Quem somos nós para estarmos aqui analisando Jesus? Porém, nós somos instrumentos dele, estamos aqui nos disponibilizando para, de alguma forma, tentar sintetizar quem foi, é e sempre será Jesus. Jesus disse, eu sou, ele não disse eu fui, ele disse eu sou e será sempre. Então, nós poderíamos destacar aqui algumas passagens das inúmeras que nós poderíamos aqui selecionar da vida de Jesus aqui na Terra, para dizer que Jesus sempre foi testado. Jesus, inclusive, foi injustamente preso, torturado, condenado, pregado na cruz e morto, em razão justamente de haver contrariado os paradigmas. Jesus veio à Terra para dar testemunho realmente da verdade. Ao longo de todo o seu messianato, ele foi
muito testado por onde andava, perseguido. E nós poderíamos destacar aqui, por exemplo, a serenidade de Jesus, que é para nós uma grande lição, quando ele disse: "Tende bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo". Então eu destacaria aqui, falando da realeza de Jesus, aquele célebre episódio em que ele estava diante de Pôncio Pilatos, governador, no momento do julgamento. E Pilatos pergunta a Jesus: "Tu és rei?" Jesus permanece calado. Grande lição para nós também de serenidade, de equilíbrio. Em seguida, Pilatos insiste: "Tu és rei dos judeus?" E Jesus, enfim, para atender à ansiedade de Pilatos, ele diz: "Tu estás dizendo que eu sou rei, tu dizes." E Pilatos continuou: "Mas tu és rei? Tens conhecimento do que estão testemunhando contra ti?" E Jesus diz: "Sou rei, sim, sou rei. Vim à terra, nasci para dar testemunho da verdade. Mas meu reino não é deste mundo, meu reino não é daqui." E Pilatos, mais uma vez, pergunta a Jesus: "E o que é a verdade?" E naquele momento, eu acho uma das passagens mais brilhantes de Jesus. Ele permanece calado, porque sabia que Pilatos não teria a menor condição de entender o que era a verdade. Outra passagem de Jesus, que também me chama muita atenção aqui, já falando do caráter de justiça, justiça com J maiúsculo, justiça divina, não esta que, entre aspas, com justiça com J minúsculo, poder judiciário, como muitos confundem, justiça, valor, com poder judiciário. Não é esta que nós estamos a ver. A célebre passagem também da mulher adúltera, veja a profundidade, a sabedoria de Jesus, quando ele foi indagado, quando ele foi colocado à prova. Jesus, esta mulher foi pega em adultério. Pela nossa lei judaica e romana, ela deve ser apedrejada, deve ser morta. E aí? Olha a situação, Se Jesus dissesse que sim, ele estaria contrariando toda a sua mensagem de amor, de paz, instigando a um homicídio. Mas se ele dissesse também que não era para apedrejar, ele estaria contrariando a lei romana, a lei judaica. Então ele estaria se colocando na condição de descumpridor da lei. Mas vejam a profundidade do entendimento, a justeza e justiça, o caráter de equanimidade de Jesus, de coerência. Jesus diz assim: bom, se a lei diz que é para apedrejar, então apedreje, mas apedreje aquele que nunca cometeu adultério e que nunca cometeu pecado. E naquele momento, Jesus nos dá também uma grande demonstração de ética. Ele se agacha, alguns dizem que ele estava escrevendo no chão, na areia, ele estava simplesmente adotando uma postura ética, ele não queria olhar para os rostos daqueles que começavam a se retirar, começando, como narra a história, pelos mais velhos. E por que os mais velhos saíram primeiro? Porque obviamente eram detentores de uma gama maior de pecados. Outra situação de Jesus que revela toda a sua realeza e a sua justiça, quando ele é indagado sobre o tributo. Jesus, devemos pagar o tributo a Roma? Jesus recebe a moeda e olha para a moeda e diz para a esfinge, que imagem é esta? Que rosto é esse que está talhado na moeda? É o rosto de César, o imperador. Devemos ou não pagar o tributo a César? E Jesus diz: se a lei de vocês diz que deve ser pago o tributo, então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus é algo assim de indescritível, de extraordinário, e de fato nós poderíamos aqui enumerar uma lista infinita de situações, mas é bom destacar isso. A justeza, a coerência, a postura de Jesus. Então, isto para nós é algo assim de extraordinário, e como nós estamos realmente nessa semana especial, é importante pararmos alguns instantes nesta semana para refletirmos sobre estas grandiosas e divinas lições do Mestre Jesus. Como é que o senhor avalia ou vê a percepção de justiça daquele que tem uma ação permanente sempre de realizar a verdadeira justiça, independentemente das limitações e até aberrações humanas? Pois bem, Arivão, já falei em outra oportunidade. Até no nosso curso de Direito, nós temos uma grande referência em matéria de grade disciplinar, que é o direito natural. Para o direito, para a ciência jurídica, toda e qualquer norma jurídica, todo e qualquer instituto jurídico só tem respaldo, só tem valor, é a norma valor, só tem assimilação, só faz sentido, só tem conteúdo de lógica, de sensatez, se estiver lastreado num princípio natural. Então, daí os valores, os bens jurídicos que são tutelados pela ciência jurídica, a vida, a integridade física. Portanto,
aborto não faz sentido, eutanásia, homicídio, dentre outras aberrações que nós estamos a ver, justamente porque contrariam o direito natural. E Jesus veio para arrematar toda essa verdade, fez-se homem, reduziu-se à condição humana, embora fosse um espírito puro e perfeito, mas veio estar conosco, dando-nos uma grande demonstração de amor, que foi morrer por nós na cruz para nos salvar. Então Jesus é a referência das referências, que possamos realmente, todas as famílias brasileiras, inclusive neste momento, reatar essa aliança para com Deus, para com Cristo, reafirmar esse compromisso para com Ele, porque de fato isto se faz muito necessário. Jesus é modelo, e o modelo de Jesus, a mensagem de Jesus, como eu falei no início, foi uma mensagem acima de tudo de cunho prático, de coerência, nada de discurso. Mas Jesus exemplificou, testemunhou, justificou na prática tudo o que ele dizia. Então eu gostaria de ler, Ivan, pedir licença aqui, me despedir do público, destacando duas frases que para mim são muito significativas e emblemáticas. A primeira diz o seguinte: a justiça engrandece um povo, mas o pecado é uma desgraça para qualquer nação. Está em Provérbios 14, 34. E a segunda frase diz o seguinte: quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Isso está em Provérbios 21, 21.